O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TVE Ciência já está no ar. O Museu Solar Monjardim é provavelmente a mais antiga construção rural particular do período colonial do Espírito Santo. Localizado no bairro de Jucutuquara, em Vitória, o Museu Solar Monjardim já pertenceu aos padres jesuítas e também já foi sede da fazenda Jucutuquara, que ia do Morro da Capixaba, ali no centro de Vitória, até a Ponta de Tubarão, no final da Praia de Camburi. O museu também foi residência do Barão de Monjardim no século XVIII, importante figura da história e da sociedade capixaba. Hoje, o museu pertence à Universidade Federal do Espírito Santo e recebe a visita de pesquisadores de todo o Brasil. O Museu Solar Monjardim é o assunto de hoje no nosso TVE Ciência. Então, vamos logo à primeira parte da reportagem do Ciência em Ação com Suzana Keller. Em pleno centro urbano da capital, uma chácara com 20 mil metros quadrados, repleto de plantas e animais típicos da Mata Atlântica. Bem no meio, um casarão do período colonial, que por si só é um convite a um passeio pela história. Localizado em Jucutuquara, o local hoje abriga o Museu Solar Monjardim, o maior museu do estado, com um acervo de mais de 3 mil peças e que nós vamos conhecer hoje no TVE Ciência. Bom, Sônia, aqui a gente tem, em pleno meio urbano, né, uma área verde bem grande aqui no centro, um casarão do período colonial, que hoje abriga o Museu Solar Monjardim. Conta um pouquinho pra gente da história desse casarão. Bom, esse casarão, na realidade, é o primeiro bem tombado a nível federal do estado do Espírito Santo. É um exemplar muito bem preservado da arquitetura rural colonial. Então, antes dele abrigar as coleções do Museu Capixaba e do Museu de Arte Religiosa, ele foi um monumento tombado. A partir da década de 40 em diante, mais precisamente a partir da década de 60, o museu acaba reunindo esses dois acervos, fazendo o Museu de História e Arte do Espírito Santo. Depois, ele é requalificado já pelo Instituto Patrimônio, Fundação para a Memória, como o Museu Solar Monjardim. E hoje ele é um dos componentes dos museus federais que compõem o Instituto Brasileiro de Museus. Então nós temos, além do acervo, ou seja, que são compostos desses dois museus que já não existem mais, nós também temos essa parte que é o próprio monumento, ou seja, a própria casa é um acervo, porque ela, além de ser um belíssimo exemplar, ela é uma chácara urbana, rara, numa capital do Brasil, né? Então, Sônia, nós vamos convidar agora você que está aí assistindo o TVE Ciência para embarcar nesse passeio pela história do nosso estado e também a história do Brasil aqui no Museu Solar Monjardim. Vamos lá? Vamos, Sônia! O Museu Solar Monjardim é um museu-casa, isto é, os objetos expostos possuem a função de contextualizar o estilo de vida de uma época. No caso, o período histórico retratado no Monjardim é o colonial. Algumas peças do acervo aqui do Museu Solar Monjardim chamam a atenção por ser bem peculiares da época, contando um pouco da característica do estilo de vida das pessoas. Uma delas é de coleção de cartões de visitas, não é, Sônia? Essa coleção de cartões de visita, na realidade, os originais estão guardados na reserva técnica porque são muito antigos e não podem ser manuseados. Então, nós fizemos a reprodução. Aqui é um porta-cartão de visitas e é interessante notar que eram só as fotos, não tinha absolutamente nada escrito. Então, era a foto da pessoa. E nós temos uma grande coleção, nós temos para mais de 100 cartões de visita na nossa coleção. Então, isso é acredito eu que seja precursor exatamente no nosso cartão de visita, que tem nome. Então, como muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever nessa época, você tinha a imagem da pessoa. Outra coisa que chama a atenção é que a gente hoje vê essa casa branquinha, toda caiada.
Mas nós descobrimos, fazendo uma prospecção e abrindo uma janela, que na realidade ela era toda decorada com uma pintura, né, feita à mão, como a gente pode ver aqui. Nós até acreditamos que ela tenha sido toda decorada. Nós gostamos de papel de parede, de decorar as paredes. Eles também gostavam. Você nota a delicadeza do traço, da pintura, das flores, dos tons, das estampas. Então, aqui nós encontramos, então a gente acredita que a casa toda era assim, nos quartos também nós encontramos. Depois, sucessivamente, ela foi sendo caiada, pintada de branco, e essa pintura que está por baixo das diversas camadas que foram dadas nesses últimos séculos, né? Elas estão guardadinhas por debaixo dessas paredes. Agora, realmente, a gente teria que fazer uma senhora... Eu acho que não daria nem sucesso você tentar descascar a casa inteira. Então, por isso que a gente abriu essa janela. E temos uma janela também no quarto, na qual também a gente pode ver esse tipo de pintura. Agora, isso vocês descobriram meramente por acaso? Foi meramente por acaso, porque pouco antes da gente reabrir, em 2006, quando fez a requalificação do entorno, nós estávamos aqui e eu notei que a parede estava um pouquinho soltando, um pouquinho molinha. Aí eu disse assim, gente, essa parede vai cair, vai ter que dar um jeito aqui. Quando eu botei a mão, caiu. Quando a gente caiu, apareceu a pintura. Aí eu, arquiteta, fomos e abrimos essa janela para mostrar como é que era a decoração da casa nessa época, que deve ter sido há mais de século atrás. Como o nosso museu ele tem um acervo de cunho histórico, nós temos peças das mais diferentes que vocês possam imaginar. Uma curiosidade, por exemplo, é essa máscara mortuária de Getúlio Vargas, que hoje não tem como colocá-la em exposição, porque não haveria como contextualizá-la. Mas, por exemplo, se nós quisermos fazer uma exposição sobre Getúlio Vargas, sobre a República, nós poderíamos utilizá-la e colocá-la em exposição. Uma das peças que chamam bastante atenção aqui no Museu Solar Monjardim é esse assento aqui. A Sônia vai explicar para a gente, na verdade, de que se trata, né, Sônia? Bom, essa é uma comoa, inclusive uma peça que veio emprestada do Museu Imperial de Petrópolis. Ela, na realidade, é a precursora da privada. Por quê? Olha que engenhoso. Você abrindo essa portinha, você aqui dentro você vai encontrar o piniquinho. Ou seja, a pessoa podia fazer suas necessidades fisiológicas, discretamente fechava, colocava aqui e aí depois uma outra pessoa ou ele próprio retirava o piniquinho pela lateral. Então é uma peça bem interessante, porque quando ela está fechadinha, você não tem nem ideia que é um troninho, né? Entre aspas. Então ela é uma precursora da privada, na realidade. Então, esse ambiente aqui é o quarto de banho. Por que a gente fez? A gente nota, como eu falei, a casa foi habitada até mais ou menos 1940. Então nós temos sinais de encanamento aqui. Numa casa colonial você não tinha banheiros, a higiene era feita nos quartos. Então aqui já é um avanço, uma modernidade, na qual nós temos uma banheira de mármore de Carrara, nós temos objetos de limpeza pessoal, nós temos acumô e temos um móvelzinho que é um porta-piniquinho. A religiosidade também era muito presente das pessoas na época do período colonial. Aqui no museu também tem um acervo sacro, não é isso, André? Explica pra gente o que a gente encontra. Bem, nós temos uma exposição sacra, né? Mas aqui exatamente onde nós estamos é a nossa capela. Essa capela ela foi adaptada posteriormente. Em 1842, houve uma revolta, né, em Sorocaba, e o padre Diogo Antônio Feijó, que foi um dos regentes da nossa história, ele foi desterrado e ele ficou 5 meses abrigado aqui nessa casa. Então esta capela foi feita para recebê-lo. Então vocês podem notar que aqui há uma divisória, né, há uma construção que foi adaptada. Então eles fecharam essa parte da varanda para abrigar a capela. E aqui o padre Diogo Antônio Feijó ficou 5 meses cuidando da vida religiosa da família e também enquanto ele não podia voltar para São Paulo. Nós temos aqui algumas peças que por exemplo, naquele oratório, nós temos a Nossa Senhora do Rosário, é uma peça em madeira policromada que veio de Portugal, é uma peça do século XVIII
e era a santa protetora dos negros, né, Nossa Senhora do Rosário. Temos aqui também uma peça do século XVIII, que é o São Francisco de Assis, bancos de igreja, um confessionário doméstico. Nós temos aqui um Cristo, também do século XVIII, em madeira policromada. E esse espaço, ele nos lembra, né, a função dele, que era onde a missa, a vida religiosa, ela era preparada antes mesmo de chegar à capela. Uma característica curiosa da casa, que também chama atenção, é a pequena abertura presente na parte de baixo de todas as portas da edificação. É o gatil, que servia para a livre circulação dos bichanos, já que eram, na época, a única maneira de controlar as pragas urbanas. Bom, depois da primeira parte da reportagem do Ciência em Ação, você já sabe, é hora do intervalo. Fica aí que a gente volta já já com mais novidades sobre o Museu Solar Monjardim e ainda uma promoção muito legal para você participar. A gente já volta.